Obrigado. Hoje de manhã nós conversamos no hotel, né? A gente se encontrou para almoçar e a gente falou justamente de questões a respeito de profissionalidade. E eu não vou lembrar exatamente o assunto, mas ele tem a ver com o seguinte que eu raciocino. Muitos autores hoje de quadrinhos agem de maneira independente, né? No caso, aquilo que a gente conversava, vamos para os eventos, compram uma mesa, cuidam da publicação, cuidam da distribuição, cuidam de uma série de processos. A gente fala da questão o que eu acho curioso do independente é que tem muitos independentes que acabam, na sua produção, criando materiais que são muito similares ao que é feito, entre aspas, no mainstream. Assim. Então, criam personagens que são de séries, criam personagens que podem se tornar produtos, que podem ser comercializados, etc. Enquanto que você, como autor profissional, que sempre trabalhou com editoras, que tem eu estou usando esse profissional, depois você pode fazer considerações em cima do termo, assim, que você achar pertinentes. Mas você tem uma procura de trabalhar com temas, mas também com formas e com construções de quadrinho que saem do padrão. Né? Embora as histórias tenham uma construção de significado, tenham uma construção de sentido, exista uma narrativa, exista causalidades e eventos, o modo como você constrói o seu discurso, o modo como você casa a imagem, o modo como você edita as sequências, é algo que muitas vezes é mais alternativo do que o trabalho de muitos independentes. Né? Então, o que eu gostaria de saber é o que você pensa sobre isso, essa questão do profissional, se existe uma fronteira entre independente e profissional hoje em dia, se ela está... Porque os acessos ao material de produção hoje já estão mais acessíveis, então os independentes não necessariamente trabalham com aquelas condições gráficas, de produção gráfica restritas, né? Eles conseguem ir além da máquina de Xerox, né? Então essas questões de conteúdo, de temas, você acha que por aí daria para fazer umas considerações? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acho que a gente precisa estabelecer alguns conceitos, quer dizer, eu nunca parti do princípio de que o profissionalismo seja um paradigma necessariamente positivo. Eu não acredito no profissionalismo como valor em si. Eu não me identifico com a palavra profissional. Eu não tenho nenhum problema com a palavra artista. Eu realmente não tenho nenhum problema. Eu não vejo sentido no fato de você imaginar que se você se refere a si mesmo como um profissional, você se coloca num patamar menos ambicioso, menos pretensioso do que se você se considera um artista, porque isso seria legitimar um conceito errado que eu acho que existe em torno da palavra artista. Porque seria legitimar um conceito no qual você imagina que um artista é alguém que se considera acima das outras pessoas, algum tipo de Yoko Ono que vive numa redoma diferente das outras pessoas. E eu não acredito que a palavra artista signifique isso. Outra coisa é o fato de você pensar a forma de colocar o seu trabalho das pessoas, para as pessoas, sendo pautado pelos paradigmas do mercado. Então, se você se pauta pelo mercado, é independente se você faz o seu trabalho de maneira independente ou se você trabalha para uma grande editora ou para uma pequena editora, porque os paradigmas não são os mesmos. Eu acho que a grande diferença é quando você deixa de trabalhar a partir dessa pauta, a partir dos paradigmas ditados pelo mercado. Eu não sei se é essencialmente positivo deixar de lado esses paradigmas. Porque eu só posso falar pela minha experiência. Eu me comunico realmente da maneira que eu acho mais efetiva com as pessoas. Eu realmente busco isso, eu realmente procuro isso. E eu realmente não considero o que esteja acontecendo no mercado. O mercado nunca foi uma referência para mim. Nunca foi. Isso pode ter implicações positivas ou negativas, porque durante muito tempo, muitas pessoas imaginaram que o meu trabalho seria impossível de ser apresentado para as pessoas. Isso aconteceu durante muito tempo no Brasil, isso aconteceu durante muito tempo na Europa.
Muitas pessoas imaginavam que trabalhos como Sábado dos Meus Amores ou histórias desse gênero, pelo fato de terem uma difícil classificação, sequer poderiam ser expostas às prateleiras. Mas isso nunca me impressionou muito. Eu nunca acreditei nisso. Essa questão do profissional, uma das coisas que entra é a questão da produção. Por exemplo, você teria aquela coisa da produção em série, de ter que entregar uma determinada quantidade de páginas por mês ou por ano, que seria, se a gente pensa na ideia de profissionalização, ela implicaria nisso. Você acha que esse tipo de imposição, por exemplo, de ter que, eu tenho que produzir 200 páginas por ano ou 200 páginas por mês, esse é um tipo de paradigma que você questiona, assim, nessa questão profissional? Assim? Não, eu não questiono isso, porque isso se refere à produção individual de cada artista. Cada pessoa vai se relacionar com isso da maneira que considere mais produtiva. Eu só posso me relacionar com isso da maneira que eu considero mais produtiva para mim. Eu não me sinto confortável questionando a maneira como as pessoas procedem para fazer seus trabalhos, porque cada um realmente vai atuar da melhor maneira possível. Outro dado que a gente conversou hoje de manhã foi o fato dos sucessivos questionamentos sobre se você vive do seu trabalho, etc. E tudo. Né? Por exemplo, a pergunta que a gente costuma fazer quando faz quadrinhos é: você está vivendo de quadrinhos? Os quadrinhos estão pondo... Você tem o seu dinheirinho da sua obra, abre o seu cheque de direitos autorais e sai para passear de arte? Como é que tá? É a primeira vez que me fazem essa pergunta. Nunca tinha ocorrido. Veja, é uma questão interessante pensar que sim, é possível viver de quadrinhos, mas é possível viver de absolutamente qualquer coisa, do meu ponto de vista. Então, poder viver de quadrinhos não diz nada sobre a linguagem dos quadrinhos, não diz nada sobre o que quer que seja. Diz sim, e efetivamente é o que existe por trás dessa pergunta, que é um questionamento sobre a legitimação do quadrinho como linguagem. E eu gosto sempre de dar o exemplo da literatura nesse caso, porque a literatura brasileira, por exemplo, não se construiu a partir de um mercado literário, não se construiu a partir de adiantamentos de direitos autorais para que Machado de Assis, escritores como Lima Barreto, pudessem escrever as obras que escreveram, porque a literatura brasileira toda se fez no funcionalismo público ou no jornalismo. Ela se fez a partir de pessoas que conseguiram equacionar suas vidas de maneira que pudessem trabalhar e sustentar a sua inclinação natural, a sua motivação natural por escrever. Então, isso não diminuiu a legitimidade da literatura. Eu não vejo por que deveria diminuir a legitimidade do quadrinho se você não vive efetivamente do seu trabalho. É uma questão que sequer faz sentido para mim. Que se você seja obrigado a responder uma e outra vez sobre se você vive, se você não vive, etc. e tal. Eu não tenho interesse em saber como as pessoas pagam as contas delas. Não me diz respeito isso. De maneira que eu acho que vejo muito mais interessante a discussão a respeito das motivações pessoais do que das contas pessoais. Esse aspecto que você fala é bem interessante. No Brasil, a gente discute muito se existe ou não um mercado de quadrinhos, né? Há pessoas que vão dizer que sim, existe, há pessoas que vão dizer que não existe, né? E todas elas, a discussão por trás do mercado estaria a ver com essas questões de você profissionalizar e passar a viver fazendo seus quadrinhos. Ok. Quando a gente conversa aqui, a gente pega uma outra dimensão da história em quadrinho, que é uma dimensão que acho que estaria mais associada à ideia de cultura e de produção. Uma coisa curiosa que é senso comum que você não vai conseguir viver de quadrinhos economicamente. Assim, digamos aqui, não é que você não vai conseguir, aquilo que você falou, você pode viver de qualquer coisa. Mas assim, se você quiser ter o carrão, o iate, etc., talvez fazer quadrinhos, fazer tirinhas não seja um caminho. Agora eu acho curioso esse outro aspecto, porque apesar de a gente ter essa cultura de que não tem um retorno financeiro, não tem uma estabilidade financeira, uma segurança financeira, a gente tem cada vez mais pessoas produzindo. A gente tem aumento de produção, a gente tem aumento de lançamentos, a cada FIC tem um aumento absurdo em relação ao outro.
acompanhando, se a gente pegar o tal do HQ Mix a partir de 2001, começam a surgir novas categorias começam a desdobrar para atender as produções de tanto fanzineiros quanto dos tais autores independentes que se bancam, né? Então, acho curioso essa questão. Qual é para você, essa pergunta de mercado brasileiro, faz sentido a gente falar de mercado, se tem tantas pessoas produzindo, tantas pessoas interessadas em produzir, assim, será que a gente não devia começar a questionar essa ideia de mercado por um outro tipo de modelo? E realmente, como você falou, a gente se sustenta de outra maneira, mas a nossa produção de quadrinhos, os quadrinhos que a gente faz, as ideias, os temas que a gente discute são importantes. Então, existem modelos assim que você pensaria diferentes assim para conduzir a discussão de quadrinhos no Brasil que não necessariamente enveredasse mercado? Não sei, é difícil discutir sobre isso se você imagina que o mercado é algo que sustenta todas as outras vertentes também, ou seja, tudo que existe, algo só é alternativo porque é alternativo a alguma coisa, no caso é alternativo ao mercado, né, ao mainstream, por isso se chama alternativo. Eu acho que no Brasil existe uma ebulição, existe uma efervescência, que eu não sei se traduz necessariamente num aumento de público, que é o fator fundamental para a existência do mercado. Mas poderia ser interessante a gente pensar nos moldes, sobre moldes, se é que a gente vai considerar a existência de moldes, e que pensar em termos de moldes pode ser uma coisa especialmente positiva, no sentido de saber como chegar ao público, de que maneira chegar ao público, de que maneira fazer com que as pessoas se interessem pelo trabalho. Isso eu gosto de pensar que está em plena formação no Brasil, né? Sobre a questão do mercado, sobre a consolidação desse mercado, como eu falei em outras ocasiões, eu acho que a gente vai ter que esperar alguns anos. A gente vai ter que ser capaz de manter os fatores atuais durante alguns anos mais, para que a gente seja capaz de perceber se esse mercado pode ser considerado uma coisa efetivamente consolidada. Por enquanto não existem dados, não existem subsídios para saber isso. Não temos sequer não temos propriamente números que reflitam, que definam um aumento de público em determinado momento. E tudo. Não sei se temos estudos sobre isso, né? Temos sim números sobre aumento de publicações, mas não sei se temos aí um levantamento sobre o interesse do público, o aumento do público. Tampouco poderíamos considerar isso como um dado definitivo, porque eu vivi muitos momentos no Brasil, muitos momentos em que o mercado parecia muito sólido, e tudo isso sofreu um refluxo grande também. Então, eu sempre tenho cuidado quando falo sobre isso, eu sempre prefiro esperar mais tempo para dizer alguma coisa mais concreta sobre isso.